Olá, boa noite. Nós estamos aqui começando. É uma loucura isso tudo, então eu vou pedir para você um pouquinho de calma, porque nós estamos aquecendo tudo enquanto as pessoas vão entrando, tá? Marcos está aqui me ajudando. O pessoal tem entrado, eu não estou conseguindo visualizar se o pessoal está entrando. Vamos lá. Marcos, você me dá um ok quando eu... Bom, o motivo dessa live, né? Por que, Márcia, hoje você escolheu, essa semana, iniciar esse assunto sobre violência doméstica? O que aconteceu? De onde veio essa ideia ou essa necessidade? O que está acontecendo, né? Bom, primeiro que, infelizmente, nós temos sabido de vários casos aqui na nossa região de violência doméstica, né? Seja de filhos maltratando pais, agredindo pais, seja de pais agredindo, judiando de filhos, né? Então, a gente tem casos assim bem graves aqui na nossa região, e isso tudo trouxe essa necessidade de hoje estar falando um pouquinho mais, entendendo um pouquinho mais com você o que é isso, de onde vem isso tudo, como isso tudo acontece, por que as coisas, desde que o mundo é mundo, né, isso acontece, mas parece-me que ultimamente está um pouco pior, né? Parece-me que a agressão, tanto de pais para filhos quanto de filhos para pais, tem aumentado a cada dia. E nós tivemos aí um agravante, né, que foi a pandemia. Esse tempo todo de pandemia vem piorando muito todos esses índices, né, Então, é importante a gente falar sobre isso, é importante a gente entender um pouco melhor sobre tudo isso, porque, afinal de contas, é um entendimento, né, que faz com que a gente tome atitudes diferentes, faz com que a gente mude um pouquinho. Então, é por isso que nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre essa questão, tá? Bom, eu estou com uma câmera aqui, hora eu olho para cá, hora eu olho para cá, então tá tudo bem, né? Eu quero iniciar essa live, iniciar esse bate-papo com vocês, primeiro falando que eu tenho um canal no YouTube. Como eu não tenho o hábito de fazer a live no YouTube, não tenho o hábito de fazer live, inclusive, ele não estava habilitado para isso. A gente habilitou agora há pouco, né? O Marcos fez isso, mas tem um tempo, né, para que isso aconteça, para que eles liberem. Então, no YouTube vai demorar um pouquinho mais, tá? Mas no Facebook, no Instagram, está tudo caminhando bem, está tudo funcionando direitinho. Uma outra coisa que eu quero falar com você logo de início também é para você se inscrever no meu canal. Meu canal ainda é novo, é um canal que eu tenho postado pouco, agora a nossa tendência aqui é postar um pouco mais, é levar um pouco mais de conteúdo. Então, se inscreva no canal, tá bom? Para você receber, né? Sempre estar assistindo os vídeos, são vídeos bem interessantes, falando sobre temas muito relacionados à família, principalmente. Lógico que, como eu sou psicóloga, eu acabo atuando mais e falando um pouco mais dentro da ótica da psicologia. Mas eu também tenho algumas crenças e falo um pouquinho sobre tudo isso, né? Então, é importante, se você tiver interesse sobre esses assuntos ligados à família, psicologia, ansiedade, depressão e outras patologias, se inscreva lá no canal que a gente vai estar postando bastante coisa sobre isso, tá bom? Bom, vamos continuar esse assunto. Eu quero que vocês, à medida que eu vá falando, coloquem suas dúvidas, tá bom? Interajam aqui na live. O Marcos está acompanhando, a Melissa está acompanhando, eles vão estar passando quais são as dúvidas, né, que vocês têm e eu vou respondendo, tudo bem? Depois isso tudo vai ficar gravado, você pode compartilhar com as pessoas que você conhece, que é interessante, né? A gente compartilhando assuntos legais, a gente pode ajudar outras pessoas que também têm dúvidas ou que já vêm praticando comportamentos inadequados, ok? Bom, vamos falar então um pouquinho sobre essa questão da violência doméstica. O foco desse bate-papo é a violência doméstica, como eu disse, relacionada a pais e filhos. Márcia,
o que acontece? Por que isso é tão comum? Por que isso vem acontecendo a cada dia mais, tantos casos, né? E qual é a questão mais aparente, que justifica mais esse tipo de questão, de briga, de desentendimento? O respeito. Né? Quando não há respeito dentro da família, as coisas começam a complicar. Né? Então, antes de qualquer coisa, eu quero definir o que é respeito. Né? Qual a definição de respeito? Bom, eu vou ler aqui para você, só para ler na íntegra o que o dicionário fala sobre isso. O dicionário diz, é um ato ou efeito de respeitar ou respeitar-se. Também significa consideração, diferença e também significa reverência. Olha isso. Quando a gente pensa sobre isso, né? Quando eu defino o que é respeito? Quando eu começo a sentir a falta dele. Quando um pai desrespeita o filho, o que ele sente, o que é importante para ele, né? O perfil dele, a personalidade dele, ele não está admirando esse filho. Ele não está olhando para esse filho com gratidão. Quando um filho desrespeita um pai, trata mal esse pai, não tem paciência com essa mãe, ele não tem gratidão, ele não tem admiração por esse pai, por essa mãe. Então o desrespeito, ele está muito ligado a tudo isso. Quando eu faço reverência a alguém, quando eu admiro, isso é respeitar, né? Quando a gente respeita alguém, a gente também admira. O respeito não vem só do medo, também, né? Márcia, mas é importante que meu filho tenha medo de mim. Assim ele vai me respeitar. Não necessariamente, né? Não necessariamente. Então, o medo pode estar linkado a outras questões que a gente vai estar falando aqui sobre isso. Queridos, primeiro a gente precisa entender, vamos entender os dois lados. Quando um pai não respeita as limitações, não respeita a personalidade, os desejos de um filho adolescente, ele esquece de uma das coisas que ele esquece, que ele não presta atenção, os filhos são herança. Né? Os filhos são presentes que nós recebemos. Existem aqueles filhos que surgiram em um momento onde não foi previsto. Né? Houve um escorregão, houve algum acontecimento e esse filho brotou. Né? Pode acontecer? Claro que pode. Né? Não tem problema nenhum. Mas os filhos são presentes, são bênçãos na nossa vida. Né? E quando eles são pequenininhos, como eles são lindos. Né? E a gente fala disso à medida que eles vão crescendo. E quando ele chega na adolescência, quando ele começa a ouvir os problemas dele, os problemas de personalidade, os problemas de humor, os conflitos dele, o pai e a mãe não têm mais paciência, não admira mais, esquece do amor que tinha pelo filho, pela filha. Então, quando existe uma violência maior, quando não existe esse respeito, não existe admiração, não existe cuidado, não existe amor. Márcia, mas o meu filho diz que eu não respeito ele, minha filha diz que eu não a respeito, mas eu amo minha filha. Pelo contrário, eu faço tudo para que ele tenha segurança, para que ela tenha segurança. Nós vamos conversar sobre isso. A mesma coisa acontece com o filho que desrespeita seus pais. Enquanto eles são pequenos, né? Mãe, pai, né? Chama a gente o tempo todo. Eles precisam de coisas o tempo todo. Eles solicitam a gente o tempo todo. Eles têm medo. Eles querem o pai por perto. Eu lembro que os meus filhos caçulas, o Arthur e a Mariana, por eu ser diabética, né? Então, eles nasceram com a minha diabetes muito alta. Então, quando eles nasceram, eles fizeram pelos primeiros anos de vida deles vários exames de sangue para controlar, para identificar se eles tinham algum problema com relação à glicemia. E sei como quando eles foram crescendo, eles não queriam ir ao laboratório comigo. Eles queriam ir com o pai. E eles ficavam perguntando, por que será, né? Na hora de tirar o sangue, que eles estavam tão acostumados, tadinhos, que eles falavam, eu quero meu pai, né? E aí eles iam para o colo do pai, o pai pegava eles e eles ficavam bem ali, né? Porque eles sentiam segurança no pai.
Olha que toque, né? Muito legal. No momento que o bicho pegava, que a coisa ficava difícil, eles queriam o pai, eles não queriam a mãe, porque o pai representava a força, o pai os defendia, né? Pois bem, quando eles são pequenininhos, e a gente age dessa maneira, né? A gente cuida dessa maneira. E aí, só que o processo natural de vida é o envelhecimento. E o envelhecimento nos traz coisas muito legais, mas também nos traz coisas muito difíceis, né? Que são, por exemplo, dificuldade de mobilidade física, dificuldade de atenção e concentração. A nossa memória, na maioria das vezes, fica extremamente difícil, pequena, né? Os idosos são repetitivos, eles repetem as mesmas coisas, eles ficam mais medrosos, eles vão se fechando, né? Eles se sentem muito mais medo. Eles têm muitas dores, dói aqui, dói ali, dói lá, dói acolá. Ai, né? Porque eu tenho medo disso, porque, né? Enfim. E os filhos vão perdendo a paciência com esses pais. Quando eles são pequenininhos, a gente... Não é difícil criar um filho. Se você tem filhos pequenininhos ou já teve, você sabe como é difícil. Quanto custa caro criar um filho. Quantas noites a mãe gasta, né, cuidando desse filho, seja numa febre, seja porque tomou uma vacina e não conseguiu dormir, seja porque ele mama muito à noite, o pai que reveza com essa mãe, o tanto que ele tem que voltar a trabalhar de manhã e à noite ele está ali ajudando essa mãe, trocando esse bebê. Como é difícil, quantos medos nós pais passamos com esses filhos, quanto nós pedimos para que esses filhos sejam felizes, para que eles sejam protegidos. E esse filho não sente gratidão, ele esquece de tudo isso. Esse filho simplesmente perde a paciência com a mãe, perde a paciência. Ai, você é uma chata. Nossa, como você repete. De novo você está perguntando isso? De novo você está me contando essa história? Enfim, tudo isso vai por quê? Porque não tem respeito. O respeito está muito ligado à gratidão, está muito ligado à admiração, né? Então, quando isso acontece, isso tudo é o que vem imperando, na verdade. Mas que tipo de violência doméstica existe? Existe só um tipo? Não, não. Existem vários tipos de violência doméstica, né? Então, nós vamos falar aqui da violência entre pais e filhos, como eu disse. E os tipos de violência, eles são relacionados a... Vou ler aqui, né? Só para não me perder. Violência física. O pai que bate no filho do tamanho dele. Ou que bate numa criança, indefesa, pequena, né? Que mal consegue colocar o próprio sapato. O filho que bate na mãe, que bate no pai. Isso acontece muito, vocês sabem disso. A violência patrimonial. Quebrou o celular da filha, porque ficou com raiva dela, porque ela aprontou. Quebrou o espelho que a mãe mais gostava, que ela tinha esse espelho na casa dela há mais de 50 anos, que ela herdou da mãe dela. Quebrou o espelho da mãe, com raiva da mãe. Ah, só que ela é chata, quebrou o espelho dela. E assim vai. Violência patrimonial. Violência moral. Sua prostituta. Você é uma... Por aí vai, né? Violência psicológica. Vai danificando aquela criança, vai judiando dela. Mas você é um burro, hein? Nossa, como você é lerdo. Gente, mas de novo você não foi bem na escola? Né? Então, e por aí vai. Né? A gente vai ficar aqui a noite inteira falando sobre isso. Violência sexual. Eu não tinha noção. Não tinha. Até ser psicóloga. Da quantidade de pais que abusam de suas filhas. Não estou falando de padrasto. Estou falando de pais. A quantidade de irmãos que abusam das suas irmãs. Eu não tinha ideia. Porque a gente vê muito aquilo que vai para a TV. Né? Hoje em dia, aquilo que vai para a internet. Mas a gente não fica muito sabendo desse tipo de coisa. Não é o tipo de assunto que vai para a mídia com frequência. Né? Por várias razões. A família tem medo, a mãe esconde e por aí vai. Né? Ou às vezes é o pai, né, que esconde, a mãe que comete. Tem de tudo. É mais comum pais abusarem sexualmente de suas filhas, irmãos abusarem sexualmente de suas irmãs. É mais comum. Mas também acontece o contrário. Também acontece o contrário.
Principalmente, eu já vi muito mães que abusavam de seus filhos, homens, com algum tipo de limitação psicológica. Então, isso é muito mais comum do que a gente imagina. Isso é muito grave. Então, é um tipo de violência também. Essas violências, elas sempre acontecem quando existe essa questão da falta de respeito. O que mais ela provoca, né? Primeiro, uma família que não tem o respeito acontecendo ali, é uma família que tem muita dificuldade de comunicação. É maluco isso. Dificuldade de comunicação. A comunicação é super falha. Não se sentam à mesa, não se olham nos olhos, não se falam sobre os problemas. Eles são colocados embaixo do tapete. Eles são colocados de alguma maneira escondido, que seja escondido, né? Então a comunicação entre essa família não acontece, ela é torta, totalmente torta. Uma outra coisa que acontece muito, quando não existe o respeito, a tendência dos pais é exigir que os filhos os respeitem. Ou o contrário, né? O filho adulto que exige que a mãe idosa o respeite, a respeite, que o pai idoso o respeite, a respeite. Então, não existe diálogo naquela família, não existe diálogo naquela casa, as refeições são feitas cada um em um cômodo da casa, né, na maioria das vezes, em horários diferentes, mesmo que estejam em casa todos, né, no domingo, à noite, essa família normalmente cada um come um horário, né, come de uma maneira. Esse é um grande problema. Vocês sabem que, só fazendo parênteses aqui, é muito comum eu receber, né, no consultório adolescentes, né, que vêm com vários problemas psicológicos, né? Depressão, transtorno bipolar, transtorno de pânico, ansiedade, né? Toque, tantos outros problemas. E sempre que ali quando eu estou fazendo as perguntas iniciais para os pais, uma das perguntas que eu faço é: onde vocês fazem as refeições? Isso para aquele jovem que os pais daquele jovem que já se corta, que já tentou suicídio, ou tem ideias, né, e planos suicidas, né? Então, quando eu pergunto como que são feitas as refeições de vocês? 100% das vezes eu escuto: olha, Márcia, ele come no quarto dele, ela come no quarto dela, ela come. Nem se coloca a refeição, ela faz as refeições no quarto, ele faz as refeições no quarto. Não, ela come no quarto, ele come no quarto. E você, seu esposo, você, sua esposa, quando a gente pode, a gente faz a refeição à mesa. Mas ele nunca está junto, ou ele ou ela, né? Esse filho, ou essa filha. E esse é o primeiro grande indicador de que as coisas não funcionam. Esse adolescente não tem o hábito de falar. Os pais literalmente não sabem o que está acontecendo com esse filho. E isso desespera um pai amoroso. Isso desespera uma mãe preocupada e amorosa, né? Então os pais ficam desesperados, com tantos jovens se cortando, cometendo suicídio, né? Essa preocupação é realmente muito grande. Então, só que, vejam, começou ali da mesa, né? Na mesa já não tem entendimento. Então a comunicação entre essa família que não tem respeito é totalmente torta, não existe. Além disso, existe, né, como eu disse, um desgaste muito grande para se fazer ser respeitado. E aí esse desgaste entra nas violências todas, né? E vira um desgaste entre toda a família, um desgaste entre absolutamente todo mundo. Porque os pais brigam com aquele filho, os irmãos sofrem. O pai briga, a mãe sofre, a mãe briga, o pai sofre, os avós, os tios, os amigos. Nós conhecemos, eu conheço, você também conhece pessoas, famílias, onde nós não queremos ir, porque o clima é pesado, porque é difícil, né? Você sai de lá penalizado da maneira como esse casal cuida dos filhos dele, ou como essas pessoas, como esses filhos cuidam dos pais idosos deles. Isso acontece o tempo todo.
Então, a gente precisa prestar bastante atenção em tudo isso. Eu quero fazer uma dinâmica com vocês. Primeiro, eu quero que você pegue um papel. Pegue aí um papel. Veja perto aí de onde você está uma folha de caderno, uma folha de sulfite, um papel, uma folha de revista, o que for. Pega lá um papel. Enquanto isso, eu vou tomar um gole d'água enquanto você pega o papel. Pegou o papel? Ok. Imagine que esse papel é a vida do seu filho. Vamos falar de filho primeiro, tá bom? Esse papel é a vida do seu filho. Ao longo da vida, ao longo da criação, ao longo da educação que você deu para ele, algumas coisas aconteceram. O seu filho chegou em casa com um apontador que não era dele, que não foi você quem comprou. Você bate nesse filho, porque ele mentiu. E chegou em casa com um apontador que não era dele. Essa filha cresceu um pouquinho, você descobre que ela beijou um garoto na escola. Você bate nessa filha. E por aí vai. Você quebra o telefone dela, você joga fora. Eu soube de um caso onde os pais, quando o filho contou que ele gostava de meninos, esse menino tinha o cabelo comprido, os pais rasparam a cabeça dele, bateram nele e arrancaram o celular dele e quebraram todinho. Como que esse menino foi para a escola na segunda-feira? Esses pais judiaram dele. Márcia, mas ele contou uma coisa para os pais que os pais não aprovavam. Que isso ia contra a crença deles. Que isso ia contra a educação que eles deram para ele, o que eles imaginavam que seria o futuro dele. Né? Pois bem, todas as agressões física, verbal, todo tipo de agressão, como eu falei para você, né? Patrimonial, sexual, enfim, por aí vai, né? Todo tipo de violência, você foi cometendo, amassou o papel, né? Amassou o seu papel também, quando eu fui falando? Pois bem, vai imaginando e vai amassando o papel com tudo aquilo que você sabe que você já fez de errado, porque nós sabemos, né? Não é inconsciente, agora eu vou espancar meu filho e depois eu vou me arrepender. Não, não é bem assim, né? Depois a gente se arrepende, mas enfim. Esse papel amassado, ó, eu tô abrindo ele, né? Só que ele ficou todo marcado, tá vendo? Olha aqui, ó, ficou todo marcado. Você sabia que se você passar um ferro quente nessa folha, ela vai continuar marcada? Pode passar o tanto que você quiser, a folha vai continuar marcada. Assim é a nossa memória. Assim é a nossa memória. Só existe uma forma de apagar tudo aquilo que eu sofri, tudo aquilo que eu fiz o outro sofrer. Sejam os meus pais, sejam os meus filhos. Porque os meus pais, eu faço isso com os meus pais. A mesma coisa que eu fiz com o filho, eu posso ter feito com meu pai ou com a minha mãe. Não sei no que você acredita, mas eu acredito que a gente leva aquilo que a gente vive. Não sei, né, qual é a tua crença, mas enfim. Tudo isso ficou aqui, ó, em cada amassadinho, em cada marca do papel. São as marcas que ficam dentro da nossa memória, do nosso coração. Pois bem, nada apaga isso aqui. Ah, não, mas tem uma maneira de apagar. A única maneira de apagar e fazer esse papel voltar a ficar limpinho, sem nenhuma dobra, é uma lesão no cérebro. É um prejuízo maior na memória. Só que ela não vai apagar só o seu sofrimento, ela vai apagar tudo. Tudo. Que são aqueles casos que nós conhecemos de pessoas que sofreram um acidente e nesse acidente ela teve uma lesão cerebral grave e que essa lesão foi exatamente na memória, então ela não lembra de mais nada. Ela não sabe quem ela é, porque tem lesões que existe uma forma de resolver. E tem aquelas que são definitivas, não existe a menor possibilidade dessa pessoa lembrar do passado dela, né? Pois bem, essa é a única maneira de apagar aquilo que aconteceu. Meu Deus, Márcia, meu Deus, eu já fiz muita coisa errada com meu filho, com a minha filha, com os meus pais. Eu, como psicóloga, te digo, e como mãe, como filha, né,
como cristã, eu te digo, sempre atento. Sempre atento. A pessoa que foi lesada, a pessoa que foi machucada, que foi amassada, né? Ela vai lembrar de tudo aquilo que ela passou. Mas se eu cuidar, se eu começar a prestar atenção e mudar a partir de agora, as coisas vão mudar. E essa pessoa vai ter uma ideia diferente das coisas, ela vai ter uma relação diferente comigo, né? Então é muito importante que a gente preste muita atenção em tudo aquilo que a gente faz, em tudo aquilo que a gente fala, né? Márcia, ok, eu já entendi tudo que pode acontecer. Tem mais coisas? Pode acontecer, sim, mais coisas, né? Nós sabemos que, por exemplo, um idoso privado, né, trancado, trancafiado dentro de casa, porque ele tem Alzheimer, ele não, né, tem algum, ele vai ter mais problemas de saúde, mais problemas psicológicos. Uma criança, né, também privada, né, privada do direito de ter saúde física, psicológica, vida social, educacional, né, ela vai ter problemas. Nós temos histórias de casos, pessoas que desenvolveram esquizofrenia por privação, crianças, né, que desenvolveram esquizofrenia por privação, porque ficavam trancados, amarrados dentro de casa. A criança não desenvolve mobilidade, ela não anda, não fala, não escreve, não, né? Então isso pode acontecer? Pode, mas isso é uma aberração, mas isso eu não faço. Talvez você não faça dessa maneira, talvez você não conheça ninguém que faça dessa maneira, de privar, amarrar a criança ou adolescente dentro de casa, mas existem outras formas de privação, né? Outras formas de agressão. Então é importante a gente prestar bastante atenção nisso. Ok, mas tudo isso pode acontecer? Pode. E esse adolescente se virar contra você no futuro. Porque hoje você agride ele, hoje você não respeita ele. Amanhã você é o idoso. Hoje você não respeita a sua mãe, não respeita seu pai. Não tem paciência de ouvir. Não tem paciência de cuidar desse pai, dessa mãe. Porque uma coisa é você não ter estrutura para isso. Porque você trabalha, estuda, porque você tem uma vida intensa, né, o dia a dia, e não tem tempo, não tem condição de cuidar desse pai, de cuidar dessa mãe de forma adequada. Tranquilo. Mas tem várias maneiras de resolver isso, né? Então tem outras formas de resolver. Isso é uma coisa. Uma outra coisa é você agredir de uma das agressões que eu falei para você que existe, tipo de violência, você agredir esse pai, agredir a sua mãe, tá? Então, vou tomar bastante cuidado com isso. Queridos, o que eu faço, Márcia, se isso já vem acontecendo? Seja eu como pai, mãe, seja eu como filho, o que eu faço? Já que não apaga, ok, mas como eu resolvo isso? Bom, tem várias formas, tem algumas ferramentas que eu vou apresentar para você, mas antes disso, eu quero falar para você o seguinte: quando você vai ser pai, mãe, você tem todo um tempo para se preparar, né? Tem como se preparar para ser pai de primeira viagem? Não, você nunca foi pai. Tem como se preparar, né, para ser mãe? Não, você nunca foi mãe, né? Quando é a primeira vez. Mas algumas coisas a gente pode preparar. Onde vai ficar, o enxoval e tantas outras coisas, né? Uma poupança, tantas coisas, né? A gente pode preparar sim, mas psicologicamente, a gente tem 9 meses, olha que bacana, para ir se preparando para isso, né? Para entendendo que vai chegar uma vida, né? Que eu estou recebendo um presente. Então a gente tem um tempo, mas é importante que você e o pai dessa criança, você e a mãe dessa criança, estejam de comum acordo. E quando não estão, Márcia, esteja você com teu filho, esteja você com a sua filha, né? Mas isso é muito importante. Então começa aí, da concepção, da gestação, né? Do início da vida desse filho, as coisas tem. Você tem que respeitar, né? Eu lembro que a minha filha, a caçula, a Mariana, ela não mexia na minha barriga, né? E eu pirava com aquilo. Aquilo me deixava muito nervosa, porque ela não mexia, ela já era grande ali na minha barriga, né? E ela não mexia. E eu me desesperava, meu marido, a gente saía correndo para o hospital. Nossa, quantas vezes nós fomos ao hospital até que ela nascesse. Mas depois a gente já entendeu, ela era dorminhoca. Então ela não mexia porque ela dormia muito. Eu chegava lá, eles buzinavam na minha barriga e ela despertava, o coraçãozinho voltava a bater de forma adequada, né? Porque quando a gente está dormindo é um pouco diferente, né? Pois bem, então eu fui aprendendo a respeitar ela ali na minha barriga.
porque ela tinha uma diferença dos outros, né? Então, olha isso. Então, você vê, dentro da barriga a gente já começa a respeitar. E eu quero chamar uma pessoa aqui, né, para falar um pouquinho sobre isso, porque eu, como mãe de primeira viagem, cometi muitos erros, fiz muita besteira, né, muita besteira mesmo, mãe jovem, ansiosa, medrosa, tinha tantos medos, tantas coisas passavam pela minha cabeça, enfim, e eu não fiz muita besteira, né. Ontem mesmo eu falei para uma prima, fique em paz, minha querida, fique em paz, porque nós não somos perfeitas. Nós temos o tempo todo a oportunidade de trabalhar de uma maneira onde a gente vai melhorando enquanto pai, enquanto mãe, enquanto filho, filha, né? Mas fique em paz. O importante é a gente identificar que não está fazendo da maneira correta, que não está bacana, que não está redondinho, mas aos pouquinhos a gente ir consertando isso, né? Então eu quero chamar uma pessoa aqui muito especial, mas muito mesmo. E ela é uma pessoa que eu admiro muito. Aí eu vou chorar, gente. Quem me conhece sabe que eu sou a manteiga derretida, como dizia meu pai e minha mãe. Mas bem, essa pessoa é muito especial. Ela é uma mãe extraordinária, por isso que eu quero que ela fale. Porque cada vez que eu vejo meu neto, eu me emociono como eu estou emocionando agora. Como eu vejo a educação que esse menino tem, a estrutura psicológica dele. O quanto esse menino é firme, educado, respeitoso. Uma criança de 4 anos, né? E não é agora que ele é assim desde muito pequeno, antes de começar a falar. E eu comecei a observar por que meu neto é assim, né? Por que os meus filhos, principalmente os mais velhos, que eu era mais jovem, né? Muito mais inexperiente, eu tenho 4 filhos, para quem não sabe. Por que o meu neto é assim? Aí eu comecei a observar e comecei a ver que a mãe é a responsável por isso e o pai. Porque eles têm um cuidado com esse neto, com esse filho, né? Eles têm um cuidado com a educação dele, com o dia a dia dele, com os ensinamentos, né, para ele, que eu fico impressionada. Quando a minha filha ficou grávida, ela foi estudar tudo sobre a gravidez. Tudo, ela queria entender tudo. Ela fez assim: mãe, o que você tem sobre gestação? O que você tem sobre os primeiros anos de vida? Ai, filha, eu tenho bastante material. Ai, mãe, eu quero tudo, eu vou ler tudo. E ela leu, ela engoliu tudo e ela engole até hoje. Porque ela continua estudando, ela continua lendo. Então, eles são muito preocupados com a educação, com a criação, né? Com a estrutura psicológica do modelo. Então, eu quero chamar a Melissa, porque a Melissa ela tem uma experiência muito legal com isso, com esses primeiros anos de vida, e depois eu vou falar um pouquinho sobre a adolescência, tá bom? Mas eu quero que a Melissa fale um pouquinho para você como que tem sido para ela, por que o Murilo é assim, tão educado, tão tranquilo e tão gente boa, porque ele é gente boa. Melissa, vem pra cá, filha. Por favor, querida. Obrigada, mãe. Iva, oi. Que legal poder estar aqui. É uma honra para mim participar dessa live com a minha mãe. É a primeira vez. Primeira. Né? E é uma honra mesmo para mim. Meu nome é Melissa. Eu tenho 26 anos. Eu sou casada com o Marcos, um maridão. E eu tenho um filho de 4 anos, o Mumu, e realmente ele é tudo isso mesmo, ele é muito educado e é muito lindo de poder vivenciar tudo isso. Então eu realmente vou falar tudo que eu vivo, né? Tudo que eu ensino, eu e o Marcos, tudo que a gente passa pro Mumu, porque é muito louco tudo isso, né? Eu tenho uma criação, eu tive uma criação, uma outra, nós nos unimos. E a gente conversa bastante sobre isso. O que a gente vai passar para o Murilo? O que a gente acredita? Quais os pontos que eu acho legal, mas o Marcos não, e que ele acha legal e eu não. Então a gente discute isso separadamente do Mu para poder passar tudo isso para ele. E é muito legal porque eu não sei se você sabe, mas nós pais, nós somos de fato um espelho para os nossos filhos. E eu vivo isso. Tudo
absolutamente tudo que a gente faz, eu tenho certeza que você também, ele repete, né? Então é algo que ele ouviu a gente falando, é algo que ele viu a gente fazendo, ele repete. Isso é muito doido. E pensando nisso, a responsabilidade de educar o nosso filho é totalmente nossa e ela é intransferível. Muitas vezes o Mu ele fica com a minha mãe, com a minha bisa, com a minha sogra, ele fica com os tios, mas a responsabilidade de educar é minha e do Marcos, nós, os pais. É o contrário, Marcos. Pra lá. Nós estamos acertando aqui. Ok. Pronto, foi. Eu tô lendo aqui pra mim não me perder. Eu, em pleno... É muito difícil. Se você acredita nisso, eu entendo, respeito, né? Aliás, eu respeito, mas não entendo. Eu escuto muitos pais dizendo a responsabilidade de educar é da escola. A escola que tem que educar, né? E por isso aumentou muito a violência doméstica desde a pandemia. Eu não sei se vocês têm acompanhado, se atentado para isso, mas aumentou assim gigantescamente. É horrível. Então eu vou te falar uma coisa, se você acredita nisso, o que pra mim é muito ruim, é de fato muito ruim, porque eu acredito que a gente tem que passar para o nosso filho o que ele é, quem ele deixa de ser. Nós temos que fazer afirmações positivas de quem ele é. Então a gente sempre procura falar para ele, nossa, como você é inteligente, filho, como você é educado, olha que legal, o Murilo gosta de dividir, que legal, né? Imagina se eu não falo isso pro meu filho e ele vai para a escola sem ter esse entendimento, essas afirmações, e alguém chega nele e fala, como você é lerdo? Nossa, que criança burra! É claro que ele vai pegar isso para ele. E com certeza mais para frente ele vai desenvolver vários problemas. Então eu acredito sim que a gente tem que fazer grandes afirmações na vida dos nossos filhos. Eu vou contar uma historinha para vocês bem rápida que relaciona respeito com as afirmações positivas. Quando o Murilo ele tinha 2 aninhos de idade mais ou menos, ele ficava com a minha avó, com a bisa dele. Um dia eu cheguei lá para pegar ele, ele estava comendo e ele não queria dividir com ela. Afinal, o Murilo ele não tem irmãos, né? Ele tem primos que ele não convive. Ele vê, ele brinca, ele vai na casa, eles vêm aqui, mas não tem um convívio diário. Então ele não tinha essa ideia de repartição, de dividir. Aí minha avó falou assim, como esse menino é egoísta? Nossa, ele é muquirana, ele não quer dividir comigo. E automaticamente, quando alguém fala algo do seu filho, ensina algo para o seu filho que você não acredita, você fica bravo. E foi o que eu fiz, eu fiquei brava. Dentro de mim ali, eu falei, ai meu Deus, eu não acredito que ela está falando isso. Né? O que eu fiz? Eu conversei com ela, eu ensinei a ela. Minha avó ela é de idade, ela teve uma outra criação, uma outra crença, né? Era tudo tão diferente. Talvez ela foi ensinado dessa forma para ela. Eu não posso também xingá-la, nunca. É minha avó, eu devo respeito a ela. Então eu ensinei a ela, eu falei, vó, isso acontece, ele não tem irmãos, é normal. O que eu faço em casa, eu e o Marcos? A gente pega alguma coisa gostosa, por exemplo, e vai até ele e fala, você quer? Vamos dividir? Vamos dividir, olha como é legal dividir, olha a importância de dividir. E muda toda a cabeça da criança. Hoje, é claro, ele vai para a escola, ele aprendeu isso, a dividir, a importância, né? Então não temos esse problema. Então, ao invés de eu xingar a minha avó, falar, quer saber, não vai mais ficar aqui, fica ensinando essas coisas para ele, não. A gente não pode fazer isso. A gente tem que ensinar, né, o nosso próximo, porque é muito louco. A gente sempre tem paciência com o outro, com quem é de fora. Já pararam para perceber? Isso acontece, é automático nosso. Então a gente, sempre que o outro faz algo errado, a gente fala, não é assim, não faz isso. Mas quando é alguém de dentro, a gente não tem paciência, a gente xinga, a gente atropela, vai se ferrar, né? E o mais engraçado, né, filha, é que assim, é como você disse agora, né? Com as pessoas que a gente mais ama,
a gente tem menos paciência. É verdade. É tão maluco isso, né? Isso acontece entre o casal, nós estamos aqui falando de casamento, que esse é um tema vasto, né? Relacionamento conjugal, mas os nossos filhos, né? Na escala de prioridade, de amor, de carinho, de cuidado, né? Eles estão na ponta, não é isso? Então a gente tem, eles são mais importantes nessa escala de amor, de carinho, de atenção, de medo, né? Do que pode acontecer com eles. E aí a gente não tem cuidado, né? Maluco? É verdade. Isso acontece muito. E é muito louco, porque a gente sempre exige o respeito dos nossos filhos, né? Eu quero que meu filho me respeite, é o mínimo. E você respeita o seu filho? Respeita as limitações dele, as necessidades dele. Você escuta seu filho, mas meu filho tem só 4 anos, mas ele fala, ele tem sentimento, né? A gente pega ele na escola, todos os dias a gente faz uma rotina, eu e o Marcos, de saber como foi o dia dele, se ele tá bem, o que ele fez no dia dele. Aí eu quero fazer um parênteses assim de vó, né? Quando acontece de eu ir buscá-lo, às vezes a Melissa e o Marcos pedem, mãe, pode buscar? Posso, né? Adoro. Quando eu posso, eu vou com todo carinho. Gente, eu fico impressionada com esse menino, ele me irrita até, sabe? Porque a gente vai passando assim pelas pessoas que estão indo buscar os filhos, pelos pais, né? Ele passa, por quem passa por ele, um por um, ele fala assim, oi, tudo bem? Quem é você? Qual é o seu nome? Gente, uma criança alegre, né? Feliz, ele é respeitado e ele respeita as pessoas. A Melissa, eu vejo o tempo todo a Melissa e o Marcos falando, viu, o que tem que falar depois? Obrigado. Né? Vovó, posso não sei o quê? Vovó, você me dá não sei o quê? Vovó, você me dá? Né? O tempo todo, titio. E fala o quê depois? Obrigado. Né? E vem o quê depois do obrigado? Um beijinho. Né? Então, é isso, é um cuidado. Né? Uma coisa que eu vejo, a Melissa falou de escola, né? Os pais, a pandemia foi muito claro, né? A gente observar a dificuldade dos pais. Nossa, eu ouvia cada história, né? Os pais malucos, Jesus, até quando isso vai ficar? Né, Márcia, eu tenho que fazer o dever junto, eu tenho que ensinar, porque as aulas online eles têm dificuldade. Gente, foi aí que nós percebemos a dificuldade dos pais em educar os filhos. Não participavam mesmo da educação dos filhos, porque muitos pais piraram com essa questão de ter que ensinar, de ter que acompanhar o dever, de ficar junto, porque senão o filho não vai assistir a aula, né? Então, tudo isso vem acontecendo porque os pais não têm paciência. Então, é o que a Melissa disse, muitos pais acreditavam que a escola a escola tem a obrigação de passar muitos conteúdos que nós pais não conseguimos passar. Essa é a obrigação da escola. Essa educação é da escola. Mas nós temos que acompanhar, né, esse dia a dia nosso. Então, ela posta sempre nos stories dela, ela sempre está postando coisas que são bem legais, atividade diária do Murilo de escola. E esses dias ela postando o Murilo de 4 anos, escrevendo o nome dele, né? E ela ali toda orgulhosa, e ele escrevendo. E agora, que letrinha que é o M, e agora é o U, e agora... Né? Então, assim, vibrar junto com a criança, né? A gente precisa fazer dessa maneira, porque o respeito vem, lembra que eu disse? Reverência, né? Admiração, não é só medo. Medo faz com que a pessoa tenha um tipo de respeito negativo, não é positivo, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Com certeza. E é isso, é muito louco. É esse respeito, né, que a gente exige e devemos respeitá-los também, ouvi-los também, né? É bem louco isso, porque assim, a gente tem esse hábito de abaixar, olho no olho, tom, então às vezes ele tá irritado, não quero! E aí a gente consegue acalmá-lo com o olho no olho, ouvir, mas o que foi? O que aconteceu? Né? O que você quer falar? E isso é muito importante, porque a gente tem essa necessidade. Quem dirá eles, que não conseguem se comunicar com a gente, falar, se expressar abertamente, né? Nós selecionamos até algumas perguntas, né? Sim, que já iniciaram hoje durante a tarde, nós selecionamos algumas para estar falando. Uma
Uma delas, inclusive, é sobre essa questão de como, né, que a Melissa acabou de citar, como eu lido com a birra de uma criança, como eu lido com a birra do meu filho, da minha filha, né? Eu preciso respeitar a birra do meu filho, da minha filha? Depende do que você chama de respeito, né? É muito complicado. Primeiro porque uma criança que... É normal uma criança fazer birra, mas se ela faz isso com uma certa frequência, significa que ela já se acostumou que cada vez que ela faz uma cara diferente, uma birrinha diferente, ela ganha. No jogo, ela ganha. Então, ela vai entender que cada vez que ela comete algum tipo de agressividade, algum comportamento inadequado, num lugar inadequado, ela ganha. Olha o que você está ensinando para o teu filho. Então, toma muito cuidado. E muitas vezes é esse fato, o olho no olho, né? Olho no olho, falta o olho no olho. O olho no olho. Ah, a criança tá fazendo alguma birra, ela tem algo para ser dito ali, tenta acalmar, olho no olho, vem cá, vamos conversar o que está acontecendo. Eu gosto de fazer isso em algum ambiente separado. Então, se o Murilo faz algum tipo de birra e tal, eu já tiro ele daquele ambiente, levo num ambiente separado, sem barulho, sem nada, e converso para ele se acalmar. Tá tudo bem, né? É o respeito, né? Eu acredito nisso, é o respeito. Porque a gente também faz umas birras, né? A gente também tem as nossas, não quero, hoje não vou falar com ninguém, hoje não quero nada. A criança da mesma forma, só que ela tem uma didática diferente da nossa, né? Então, só que, Tom, se você deixa teu filho fazer birra o tempo todo, com certeza. O teu filho vai ser aquela pessoa que você já conhece que não para emprego. Ele não tem tolerância à frustração. Se você deixa teu filho gritar com você quando ele é pequenininho, quando ele resolver o que vai ser, qual vai ser o cardápio, né? E se você colocar alguma coisa no prato que ele não quer, ele jogar no chão e você deixar por isso mesmo, né? Qualquer comportamento inadequado que você aceitar, você está criando um irresponsável. Você está criando uma pessoa que não terá nenhum tipo de tolerância à frustração. Nós estamos no mundo, nós sabemos que o tempo todo nós temos desafios. O tempo todo nós temos que tolerar o outro, uma lei que nós não concordamos, uma regra que nós não concordamos, uma pessoa que nós não queremos perto, mas nós somos obrigados a trabalhar com essa pessoa, e por aí vai, né? Quantas e quantas coisas nós não concordamos e nós temos que tolerar para ter uma vida social adequada ou para que nós possamos chegar, alcançar os nossos objetivos. Então, cada vez que você deixa teu filho mandar dentro de casa, você está criando um incompetente. Você está criando um futuro agressor teu e do teu marido ou da tua esposa. Então, é muito importante que a gente preste atenção nisso, né? Enquanto eles são pequenos, você sabe que os conflitos eles se estabelecem ali dos 2 aos 6 anos de idade. E esses conflitos, eles estão muito relacionados ao que a Melissa acabou de falar, né? Com a inabilidade de olhar nos olhos e conversar. Quando eu disse que as refeições devem ser feitas à mesa, né? Com as crianças juntas, com todo mundo junto, nós estamos ensinando aos nossos filhos que é hora de conversar. Desde que o mundo é mundo, Jesus instituiu a mesa, não é? A divisão dos pães. Em nenhum momento ele disse, alguns comem na mesa e outros comem no quintal, outros comem no quarto, outros comem na rua. Não, não foi isso. O ensinamento diz, todos à mesa. Quando a família faz as refeições à mesa, é olho no olho. Eu vejo aqui em casa, hoje a Melissa é casada, tem a casa dela, o Guilherme é casado, tem a casa dele, né? Então, eles não estão mais conosco aqui dentro, no dia a dia, mas o Arthur e a Mariana, sim. E nós tomamos café da manhã juntos a maior parte das vezes, não são todos os dias, porque os horários não cabem, o almoço também não cabe, a gente almoçar junto, e nem a janta, por conta dos horários de escola, de faculdade, então a gente não consegue todas as refeições, mas aos sábados a gente consegue, e aos domingos também. E é tão gostoso, no domingo, por exemplo, tá o namorado da Mariana aqui, e nós tomamos aquele café da manhã demorado, eu não deixo ninguém se servir à mesa enquanto todos não estiverem à mesa. Quando nós vamos almoçar, eu não deixo ninguém pôr comida no prato enquanto o pai não sentar à mesa.
né? Por quê? Eu estou ensinando o quê? Valor, princípio, respeito, né? Então isso a gente faz com eles desde pequenininho. Mas na adolescência isso também é muito importante. Como a Melissa disse, essa questão, esse diálogo de olho no olho, a gente está falando de filho, mas poderia ser com os nossos pais. Com o idoso, dependendo da patologia, né, que ele tiver, é um pouco mais difícil. Mas como é importante sentarmos à mesa com os nossos pais, com os nossos idosos, né? Deixa eu só perguntar, Marcos, quanto tempo eu ainda tenho? Já acabou o tempo? 10 minutos. 10 minutos. Então a gente precisa começar a responder perguntas. Daí eu quero que você vá falando pra gente, tá bom? Pode falar e a gente vai respondendo aqui as perguntas. Enquanto o Marcos decide ali que perguntas nós vamos responder, porque né, são várias aqui, que nós estamos no Instagram, no Facebook, então eu imagino que tenha várias. Nós temos uma aqui. Da Michele, a minha, um beijo para ela, né? Ela perguntou referente à transferência de... Peraí, tá aqui a perguntinha. Transferências de responsabilidade. Pois bem, isso é bem complicado. No dia a dia, o pai e a mãe acabam fazendo isso. Os filhos também fazem, né? Vamos falar primeiro de pais, né? De filhos para pais. É muito comum os filhos, os irmãos, né? Darem a responsabilidade da mãe idosa, do pai idoso para aquele filho que é solteiro, ou para aquele filho que mora mais próximo, né? Então, aí esse filho não tem mais vida. Ele não pode sair no final de semana, ele tem que chegar do trabalho e cuidar, provavelmente tem um cuidador ou uma cuidadora durante o dia, e à noite ele não pode fazer mais nada da vida dele, porque todos os dias ele tem que estar disponível para cuidar desse idoso, né? Lógico, nós temos casos de filhos que são filhos únicos, então fica um pouco mais difícil, né? Mesmo assim, as famílias normalmente, né, quando são famílias mais unidas, mais amorosas, uma tia se prontifica, um primo se prontifica. Eu tenho visto muito isso, que é bem bacana, né? Ajuda a cuidar desse idoso. Mas é muito comum nas famílias com vários filhos, ou com 3 filhos, 2 filhos, um se responsabiliza por esse pai, por essa mãe, e o restante, nem tchum. Nem tchum. Não pergunta, irmão, irmã, você está de férias, né? Você quer viajar? Quer que eu fique com o pai um pouco, com a mãe? Vai viajar, eu vou levar para minha casa, eu vou dar um jeito, eu vou levar para minha casa. Não acontece isso, na maioria das famílias isso é muito triste, triste. Porque pensa comigo, esse filho vai envelhecer, essa filha vai envelhecer, e aí? Como que vai ser, né? Pois bem, então é bastante complicado. No caso dos filhos, né, dos adolescentes, das crianças, é muito comum o pai transferir a responsabilidade para a mãe, normalmente isso acontece, é muito comum, e o contrário também acontece, né? A mãe que transfere a responsabilidade da educação, do dia a dia desse filho para o pai, né? Quando são divorciados, então, Jesus, porque a responsabilidade da educação, da criação, do cuidado, é da pessoa que ficou com os filhos, seja normalmente a mãe, mas acontece com seu pai também, né? E o outro vai viver a vida, deixa a vida lhe levar, vida leva eu, né? E aí esse filho vai ficando, então transferiu a responsabilidade para esse pai ou para essa mãe. Pode isso? Não. Quer dizer, poder pode. Deve? Nunca. Nunca. Sabe? Porque os filhos, eles vêm para os pais. Não importa se eles estão casados ou não, se eles vivem juntos ou não. Os filhos são daquele casal. Os dois têm responsabilidade. Sim. Nós sabemos, né, as meninas reclamam um pouquinho, as mulheres reclamam um pouquinho, que elas acabam ficando com uma carga um pouco maior, né, do que a do pai. Isso acontece? A mulher acaba naturalmente assumindo um pouco mais de responsabilidade, né? Mas a gente também tem condição disso. Agora, normalmente, um pai habilidoso, um pai amoroso, um pai companheiro, ele acompanha melhor. Então, pode transferir a responsabilidade? Pode, mas não deve. Está errado, está muito errado, né? Qual a consequência da transferência da responsabilidade? Um conflito no teu filho e na tua filha. Um conflito no teu pai e na sua mãe. Se teus irmãos estão transferindo para você a responsabilidade do cuidado dos seus pais, com certeza seus pais estão muito tristes, porque ele criou todos esses filhos, ela criou todos esses filhos, e esses filhos passaram, transferiram a responsabilidade para esse irmão, para essa irmã. Isso acontece com o filho que o pai transferiu a responsabilidade para a mãe. Ele sente falta de pai a vida inteira.
a vida inteira. A filha vai sentir a falta da presença da mãe quando ela não está presente. A vida inteira. Isso causa um trauma para a vida inteira. E depois gera essa questão, né? No caso de criança, quando eu transfiro a minha responsabilidade, isso acontece assim muito, eu vejo. Quando eu transfiro a minha responsabilidade para minha mãe, por exemplo, do meu filho para minha mãe, mãe, fica aí com o Murilo que eu vou sair. Uma vez ou outra, gente, é normal, né? Eles amam que a gente faça isso. Mas vamos por todo dia, né? Tó, vai, cria aí que eu tô aqui, qualquer coisa, né? Mas muitos fazem isso, né, filha? Com certeza. Eu tenho muitas amigas que criam os netos, muitas. E depois vai querer, a mãe e o pai vão querer exigir o respeito, né? Você tem que me respeitar. Não foi você que me criou, né? Então sempre cai nessa questão do respeito. É intransferível, né? Isso. Nós temos a pergunta aqui também da Marisa Oliveira. Ela também fez uma pergunta referente à birra, né? Se um filho fizer birra e começar a gritar e tirar a roupa dentro do shopping, por exemplo, como que eu devo proceder? Jesus, na primeira que se chegou nesse nível, é porque há muito tempo ele está fazendo birra. Há muito tempo ele é o reizinho da casa, né? Então se ele chegou nesse nível, a síndrome do reizinho, né? Ele que decide, é ele que manda. Gente, nós precisamos entender o seguinte, olha, filho é filho, pai é pai, mãe é mãe. Os pais, eles normalmente são permissivos porque eles querem se sentir amados. Eles querem que o filho admire. Eles querem que o filho ame esse pai e essa mãe. E o amor, ele está muito relacionado a direcionamento, né? E direcionamento nem sempre é gostoso. Nem sempre é legal. Então, quantos nãos eu já falei para os meus filhos? Quantos nãos você já recebeu do seu pai e da sua mãe? Você que deixa o filho fazer birra, sei lá. Não estou falando de você, né, Lisa? Estou dizendo que isso acontece muito mesmo, né? Sim, mas quantos nãos a gente já recebeu? E quantos nãos nós recebemos do mercado de trabalho? Quantos nãos nós recebemos do mundo? Não é? Então, assim, veja, como eu falei há pouco, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente está criando adultos que lá na frente não teriam tolerância à frustração. Então, se o meu filho faz essa birra, eu não posso fazer nada, não posso fazer muita coisa no shopping, né? Mas eu lembro que uma vez o meu filho mais velho, Guilherme, ele tinha, eu acho que uns 2 aninhos, ele era bem pequenininho mesmo, bem pequititico. E ele fez uma birra, ele queria um brinquedo no supermercado, né? Passar pela prateleira, ele queria um brinquedo. Era um brinquedo caro, eu não ia comprar, não fui lá para isso. E eu expliquei para ele, mamãe não vai comprar, não dá para comprar. E ele fez uma birra enorme. Eu falei, você vai ficar aí? Ele falou, tá bom. Eu vou embora. E deixei ele lá, com o coração na mão, e fui para um outro corredor. Lógico que, né, do outro lado eu fui e olhava para ver como que ele estava, né? Mas eu deixei ele lá. E uma senhora disse assim, nossa, mas você vai deixar teu filho assim? Eu falei, não, mas é para ele entender que ele fez errado, né? E deixei ele lá. E fiquei lá um tempão, e aí ele começou a chorar, começou a ficar com medo, achou que eu tinha ido embora mesmo, né? E aí nunca mais ele fez isso, porque quando chegou em casa eu expliquei, né? Filho, tá errado por isso, por aquilo, né? E aí a gente foi trabalhando isso. Mas se o teu filho está fazendo isso, se você conhece alguém que o filho faz isso, tá errado. E tem que começar olho no olho, começar a explicar, né? Espancando? Não. Mas a gente precisa conversar e às vezes a gente precisa linkar com alguma coisa negativa para ele refletir sobre aquilo. É o cantinho da reflexão, é um brinquedo, que é o momento do desenho que ele não vai assistir, porque você tem que pensar sobre isso, e assim por diante. Alguma coisa você precisa fazer. Tem que não ser pode dura, deixar, né, não. nesse momento. Tem que cortar, porque vai ser pior lá na frente. Tem pergunta aí, Marcos, no Facebook também? Tem. É uma pergunta bem legal. Rafael, se meu relacionamento está bem desgastado com o meu pai, já não nos damos bem, como podemos restaurar essa relação? Ai, Rafael, que lindo você falar sobre isso, viu? Parabéns, parabéns mesmo, porque como é difícil os filhos falarem sobre essa questão. Veja, primeiro que quando já começou a ficar desgastado, é
porque a paciência dos dois já não está boa, né? Então precisa restabelecer o diálogo. É como um casamento, sabe, Rafael? Quando o casamento não vai bem, eu sempre digo, oriento os casais, é importante sair de casa, não conversar só em casa, né? Vai para um lugar neutro, vai fazer um passeio gostoso, ter um momento, tem alguma coisa gostosa com seu pai, sabe? De repente leve ele para visitar alguém que ele goste muito, né? Ou então, se ele não depende de você, se você, né, se ele não mora com você, ou você com ele, não tem essa, né, não é nesse nível, né, o relacionamento de vocês, propicie algum passeio, algum lugar diferente para vocês estarem juntos. E começa ali. Só que não exija que nesse momento, por exemplo, que eu estou sugerindo, que vocês se acertem ali, que seja o momento de lavar o roupa suja. Não, não, não. Porque da mesma forma que foi construído esse relacionamento desgastado, foi se desgastando, né, ao longo de um certo tempo, não vai resolver isso, não vai melhorar do dia para a noite também. Mas comece a olhar para o seu pai de um jeito diferente. Olha, Rafael, eu tenho 53 anos e eu já penso muito sobre a minha idade avançada. Eu sempre converso muito com Deus, eu fico, né, questionando, Senhor, como vai ser tudo isso? Porque eu já vejo que eu tenho limitações, né, várias limitações. A minha memória não é a mesma, a minha capacidade de aprendizagem não é a mesma, a minha análise não é a mesma. Eu sou muito mais medrosa hoje do que eu era antes. Eu tinha muito mais energia para conquistar, para planejar do que eu tenho hoje. Ainda tenho, lógico. Eu só tenho 53 anos, mas já é bem diferente de quando eu tinha 30. Então a gente tem que olhar para o pai da gente, olhar para a mãe da gente e começar a tentar entender em que fase ele está. Você sabe que sempre que eu olho para minha mãe, esses dias eu estava comentando com meu marido, a minha mãe é top, sempre foi top. Minha mãe é uma mulher que eu admiro assim, eu e a família inteira, nós admiramos muito ela, porque sempre foi uma empresária de primeira, né? Meu pai admirava minha mãe como empresária, minha mãe sempre foi demais, fora o poder de superação que ela tem, que é absurdo, né? Mas hoje ela é idosa, hoje ela tem várias limitações, ela repete as coisas, ela pergunta várias vezes. Às vezes eu olho para minha mãe e não a reconheço como minha mãe. Eu falei isso para meu marido, eu falei, João, eu não sei onde eu perdi minha mãe. Eu olho para ela e falo, gente, mas quem é essa mulher? Porque eu não conheço essa mulher, ela é nova para mim. Mas a gente tem que se propor todos os dias reconhecer esse pai, reconhecer essa mãe, que eles são diferentes, porque eles estão num momento de vida muito diferente. Então, a reconstrução desse relacionamento desgastado depende de amor, de cuidado, de atenção e paciência. Tá bom? Procure promover realmente alguma coisa diferente e comece a promover momentos mais entre você e ele, só entre você e ele. Eu tenho certeza que aos pouquinhos isso vai melhorar. E aceite seu pai como ele é. Aceite ele com as dificuldades que ele tem, tá bom?